Boa noite. Vamos comentar sobre essa sexta-feira do mini índice. Como que eu avaliei o mercado, baseado em price action. Então, ontem o índice ele teve essa queda, foi um dia de tendência de baixa, né? E o que me chamou a atenção foi essas marcações aqui em azul. Eu fiz como se fosse um triângulo expandido e fiquei avaliando o que seria hoje, né? E aí ele abriu já num gap de alta, indo testar esse topo de swing anterior. E aí coloquei os possíveis ciclos do mercado. Será que é uma lateralidade ou uma reversão de tendência, um MTR? De todo caso, o ideal dos dois seria operar extremidades, né? Aqui seria uma extremidade, mas a gente não sabia se era a extremidade do dia. Por isso que a gente, quando for vender com ordem limitada, no topo de swing anterior, tem que deixar um stop longo, né? Um stop de pelo menos 500 pontos. É o que eu sempre faço, para poder avaliar se realmente a pressão compradora está forte, se você acha que vai andar mais, né? Até porque tem espaço para cima. Será que vai fechar esses gaps aqui em cima do dia anterior? Ou se não, ou se ele vai rejeitar e realmente vai fechar esse gap daqui, da abertura, né? E aí, no desenrolar do dia, é, ele realmente não era uma MTR, né? Tava mais com uma lateralidade. Então, quando eu comecei a ver isso aqui, tive vontade de operar essa barra, né? Essa outra aqui. Porém, na lateralidade, a gente dá preferência para operar as extremidades. Então, como eu estava vendo esse triângulo expandido, a minha preferência era operar as extremidades, essa região, né, que eu estava esperando, ou essa região, se ele subisse mais um pouco, eu arriscar uma venda por aqui, para eu tentar buscar os 50% do dia ou algo nesse sentido. E aí no desenrolar do dia, eu tracei esse canal de baixa e fiquei observando, né, quando ele tentou romper aqui, se ele iria segurar nesse fundinho aqui. Mas aí ele continuou descendo, passou o semanal, veio na testar a mínima do dia anterior. Aqui também, geralmente, o Brooks diz que quando o dia está lateral, você pode colocar uma ordem de compra aqui com um stop aceitável, né? Um stop para você, um stop longo a ponto de você conseguir avaliar se esse mercado está descendo com força ou se não, se ele está segurando, que foi esse caso aqui, né? E nessa região aqui, ele fez um fundo duplo e depois fechou com um fundo triplo. Por que que eu iria comprar nessa região? Aí eu dei uma olhada no semanal, fui olhar o semanal. O semanal, ele estava testando, cadê? O semanal, ele estava testando a média de 20. Não, isso aí. Aqui, ó. O semanal, ele estava testando é, a média de 20 exponencial. Então, na minha visão aqui, a gente está numa lateralidade de semanal. Eu não achava que o preço iria desabar direto. Eu achei que assim que ela perdesse esse fundo, poderia entrar compradores aqui, acreditando que o mercado ainda vai ficar lateral. Então, na minha visão, seria uma boa operação comprar nessa região. O problema era o horário, né? Já estava, ok, ó, faltava uma hora mais ou menos para fechar o pregão. Mas eu achei uma boa opção, uma boa oportunidade a gente arriscar isso aqui. Ainda mais quando estava para fechar os 60 minutos. Então, eu olhei o semanal, vi que estava próximo
a média de 20 exponencial e fiquei de olho no fechamento desse candle aqui, que na hora que a gente estava operando ali, ele estava aqui embaixo. Ele fez o fundo duplo nessa região. E na hora que ele foi para fechar, ele realmente ficou um pavio aqui. E aí eu fiquei confiante de pegar um movimento projetado de 1 para 1 dos 60 minutos, com stop dos vendedores aqui. Acreditando. E aí juntando todo o contexto, né, de lateralidade, ó. Deixa eu só confirmar. Ele iria buscar ali os 117 e 125. É uma região mínima, né? Porque quando a gente opera a reversão, né? Se eu estou acreditando em um dia lateral, geralmente você compra acreditando que o preço vai buscar o range do dia, que seria perfeitamente possível ele vir buscar aqui o 117,370, que seria o 2 para 1, para quem comprou nos 60 minutos. Para a gente que comprou o topo duplo, né, a gente compraria aqui nessa superação desse candle. Seria esse fundo aqui e esse outro fundo aqui. Pronto. E aqui ele pagou 2 para 1 de quem entrou nessa operação. 2 vezes o risco. Aqui o estocástico, né? Ele estava sobrevendido. Então, para quem acreditou em dia lateral, esses indicadores eu costumo utilizar. Foi uma adaptação minha para o meu operacional, para me dar um pouco mais de confiança. Quando eu acho que o dia está de tendência, eu avalio que é um dia lateral, desculpa, quando é um dia lateral, eu gosto de usar o estocástico. E quando é um dia de tendência, geralmente eu uso o MACD. E na minha tela sempre eu coloco aqui a máxima e a mínima do dia anterior e a máxima e mínima da semana anterior, para me basear também. Mas hoje realmente a melhor oportunidade, na minha visão, foi essa. Seria comprar com ordem limitada na mínima do dia anterior, com stop condizente, né? E vender também, né, no topo do swing anterior. Poderia vender, né, uma segunda tentativa aqui? Poderia, né? Deixa eu ver quanto é que pagou. Tava aceitável? Tava. Só que geralmente na abertura fica meio volátil, né? Então, aqui, ó. Então aqui ele pagou uma, duas, 3 para 1 nesse movimento, para quem vendeu aqui. Vendeu como topo duplo, não é? O pessoal que vendeu como topo duplo. Topo 1, topo 2. E aqui o MACD, o estocástico já estava sobrecomprado, para quem acreditou que era uma lateralidade, ou que era uma MTR, mas que precisava corrigir até a média, poderia ter pego 1 para 1 aqui. Venderia aqui, né? E sairia aqui no 1 para 1. Hoje, como o dia estava bem. Aqui estava numa lateralidade muito grande, aqui não tinha nada para fazer. Aqui é que quem não tem a experiência, né, perde dinheiro operando o meio do range. Então hoje foi bem legal. Hoje eu gostei, foi um ciclo de lateralidade, um triângulo expandido e está se preparando para fazer uma reversão de tendência, né? Se ele abre nessa região, se ele continuar acumulando essa região de triângulo expandido, ele pode jogar para baixo e entregar um movimento projetado do tamanho do triângulo para baixo, né? Então é isso. Espero que tenham gostado, né? Quem gostou, dá o like, comenta e até o próximo fechamento de pregão.